Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu quero responder a pergunta de um irmão, não é? Ele falou bem assim, olha, por que não somente a Bíblia? Para que servem as confissões, não é, ou algo do tipo? Não é? Por que não somente a Escritura Sagrada? É uma pergunta muito boa, certo? Eu quero antecipar para vocês que no próximo mês, no mês de outubro, como é mês da Reforma Protestante, eu estarei tentando, agendar lives com convidados para falarmos sobre os solas da Reforma. E eu quero dar uma ênfase maior ao solo da Escritura, especialmente para tocar no assunto das confissões de fé, né? Para mostrar como que não é uma contradição, não é, pensar em sola Escritura e em confissões de fé. Não é uma contradição. Na verdade, é a coisa mais lógica, mais esperada, não é? É que para expressar bem o sola Escritura, tenhamos confissões de fé. Certo? Mas eu posso responder de maneira breve, já para vocês começarem a pensar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem mais pessoas com dúvidas a esse respeito, tá? Então, por que temos confissões de fé e por que não usamos somente a Bíblia? A Bíblia não é suficiente? É e não. Não é? A resposta é sim e não. A palavra de Deus é suficiente? É, mas para que ela é suficiente? A Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus, não é? É assim que nós confessamos, palavra autoritativa e final, tá? Então, nela, e essa é a sua suficiência, Deus revela a sua vontade, tá? Tudo que está na Escritura é a verdade de Deus e ela é suficiente. Aprendemos a respeito da salvação, de quem é Deus, os seus atributos, de tudo que é necessário para a nossa salvação na Escritura Sagrada. Ela é suficiente, ok? No entanto, temos que reconhecer o seguinte, que a Escritura Sagrada, não é? A Escritura é um texto. E como escritura, como texto, não é? Embora seja a palavra de Deus, ela foi entregue na linguagem humana e ela é preservada, então, ela é o texto, e esse texto tem que ser interpretado. Tá? Então, toda vez que nós interpretamos a Escritura, nós estamos necessariamente produzindo teologia e fazendo afirmações de fé ou confissões de fé. Entende? Então, é da natureza da igreja, é da natureza do cristianismo fazer confissões de fé. Não dá para pensar, por exemplo, na existência da igreja ou de cristãos sem que haja confissões de fé. Não tem como pensar isso. Justamente porque todos têm uma mesma Bíblia, mas a Bíblia precisa ser interpretada, certo? Só que muitas vezes a interpretação que um vai trazer sobre a Escritura Sagrada diverge da outra. Né? Então você nota que as pessoas, na verdade, estão fazendo teologia e a base para a teologia é a Escritura. Mas a teologia em si não é a própria palavra de Deus, certo? Mas é aquilo que nós dizemos da palavra. As confissões de fé são a teologia da igreja nesse sentido. Esse é o peso das confissões de fé, não é? São a teologia da igreja, não é? E, portanto, nós podemos dizer que o que a igreja confessa da palavra de Deus é a resposta da igreja à palavra de Deus. Isso é inevitável, não tem como, porque é da própria natureza da igreja confessar a fé, tá? Que foi entregue, não é, à própria igreja, tá? E que a base dela é a própria Escritura, não é, a base máxima dela, mas que deve ser interpretada. Então, por exemplo, isso é tão certo com relação à própria natureza da igreja em si e da Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, que eu posso dizer para vocês que não tem como um cristão não fazer confissão de fé. É impossível não fazer confissão de fé. Eu vou ser direto. Um cristão, membro de uma igreja, não tem como ele não fazer uma confissão de fé. Não tem como. Porque, por exemplo, nós não só citamos os versículos bíblicos, nós citamos os versículos bíblicos, não é? Explicando eles, não é? Inclusive, quando nós citamos versículos bíblicos, seja no evangelismo, seja numa conversa com alguém, para discutir algum assunto da palavra de Deus, nós citamos os versículos bíblicos para justificar, por exemplo, aquilo que nós pensamos, ou então damos uma linha de raciocínio quando citamos esses textos bíblicos. Quando eu pego, por exemplo, então, olha, a Bíblia ensina isso, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, assim como também Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 5, assim como também João disse na sua primeira carta. Quando nós fazemos isso, nós estamos construindo teologia, nós estamos fazendo uma confissão de fé, tá? Porque, por exemplo, a Bíblia Sagrada, não é? Ela é a revelação de Deus, dada de maneira muito dinâmica, porque Deus revela a sua vontade no contar da história, não é, do seu relacionamento pactual com o seu povo. É assim que a Bíblia é construída.
Não é? Mas veja que Deus não sistematizou, por meio dos autores, a teologia cristã, a doutrina cristã. Não. Nós é quem fazemos isso. Deus dá todo o conteúdo revelacional, né, a sua palavra autoritativa, e nós, enquanto cristãos, igreja, eu digo, estamos lendo a Bíblia, estamos percebendo então os ensinos padrão da Escritura e, portanto, estamos sistematizando, colocando eles em ordem, classificando-os nesse sentido. Ou seja, toda vez que nós usamos a Escritura Sagrada, não é, nós estamos fazendo teologia, porque sempre nós vamos explicar a Escritura. Não, mas pastor, eu não explico, eu só cito. Mas quando você cita dentro de uma linha de raciocínio. Entendeu? Porque você quer dar sentido ao que você está falando, ou defender o que você crê, ou então apontar para verdades que você diz. É a Bíblia que ensina isso. Mas você ainda faz isso numa linha de raciocínio. Quando fazemos isso, estamos confessando a fé. Tá? Então, todo cristão faz confissão de fé. Isso é a coisa mais normal do mundo e não deveria espantar ninguém. A grande diferença, então, que existe entre as confissões, não é, que são soltas, que cada cristão faz, que cada um faz no seu dia a dia, nas suas conversas, no evangelismo, etc., com relação às confissões históricas da igreja, é que essas confissões históricas, elas são interpretações autorizadas da Escritura Sagrada. Entendeu o ponto? Não é? Por que autorizadas? Porque elas não são, digamos assim, concepções teológicas ou confissões teológicas, não é, a partir de uma pessoa, de um indivíduo que está dizendo é assim que a Bíblia ensina. Não, mas é da igreja reunida, digamos assim, dos seus oficiais, dos teólogos da igreja, dos representantes ali das congregações, né, da igreja cristã, os teólogos da igreja, que estiveram ali debatendo, não é, que estiveram ali sistematizando, que estiveram ali defendendo a fé, explicando. Então você percebe que as confissões, elas realmente mostram e expressam a fé da igreja, como a igreja entende a Bíblia Sagrada. Não é? Ou seja, as confissões, elas têm essa natureza de autoridade, porque são interpretações, não é, autorizadas, são confissões autorizadas. Por isso que, por exemplo, uma confissão de fé de uma igreja histórica vale mais do que as minhas palavras pessoais, não é? Eu posso até estar certo, mas a minha interpretação pessoal da Escritura, ela não pode ser a autoridade para a igreja. O pastor Ademir pensa assim, assim, assado. Ora, problema do pastor Ademir. Entende? O que eu penso, o que eu estou dizendo pessoalmente não pode ficar acima, por exemplo, da interpretação da igreja, porque o que a igreja está dizendo é algo majoritário. Não é o que eu estou dizendo. Tá? Então esse é um ponto muito importante compreender, certo? Já entendemos que não tem como não haver confissões de fé, tá? Não tem como, é da natureza da igreja confessar a sua fé, e a diferença então é que as igrejas reformadas, por exemplo, as protestantes, mas pensando na reformada, né? Nas reformadas, as igrejas reformadas produziram muitas confissões de fé. Então, por exemplo, quando nós usamos as nossas confissões, nós temos isso em mente, tá? Então quem está de fora pode não entender muito bem, mas eu posso explicar. Quando nós usamos nossas confissões de fé, nós não estamos colocando essas confissões, no caso, esses documentos como confissão de fé, credo, catecismo, ao lado da Escritura, não é? Ou acima dela. Na verdade, nós usamos esses documentos muito abaixo da Escritura. Porque, no fim, embora as confissões sejam a fé manifesta da igreja, não é? Ainda assim, elas estão abaixo da palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, e nossas confissões são sujeitas, submissas à Escritura Sagrada. Então, o seu valor, não é, ou então a sua autoridade, não é, das confissões eu digo, não é, elas valem sobre a igreja, enquanto estas explicam corretamente o texto sagrado, a palavra de Deus. É assim que nós usamos, certo? Então, nós nunca colocamos uma confissão de fé ao lado da Escritura, de forma nenhuma. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final, certo? Mas para alguém que fala bem assim, não, só na Escritura. Quem pensa isso, quem, ataca a tradição reformada, as igrejas protestantes históricas, que têm confissões de fé, credos e catecismos, usando o só da Escritura, está usando o só da Escritura de uma maneira falaciosa. Isso é baixo, é desonesto, é algo falacioso. Porque, não é, o só da Escritura, por exemplo, ou os solas da Reforma são apenas máximas da Reforma, certo? Que não são um fim em si mesmo, apenas expressam alguma coisa, basicamente eles sumarizam esses solas, sumarizam verdades mais profundas. Então, por exemplo, quando eu penso em sola escritura, o sola escritura está demonstrado
justamente nas confissões reformadas, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou pegar a confissão belga, e aí, para os irmãos que tiveram essa dúvida, mostrem esse vídeo para eles, tá? Vou para a confissão belga, por exemplo, não é? Para vocês entenderem como que uma confissão reformada desenvolve o que significa sola escritura. E assim podemos aprender que dizer sola escritura e rejeitar uma confissão reformada é uma contradição, não é? Porque nas confissões temos o desenvolvimento, a compreensão, o entendimento do que vem a ser o sola escritura. Por exemplo, não é? Nós vemos aqui na confissão belga, artigo 1 fala só existe um Deus, artigo 2 como Deus se revela, ou se faz conhecido a nós, não é? Vai falar por dois meios, não é? No caso, pela criação, preservação, governo, pela natureza, e depois pelo meio especial, tá? Que é, ó, segundo, ele se faz mais clara e plenamente conhecido através da sua santa e divina palavra, tanto quanto para nós é necessário nesta vida para a sua glória e nossa salvação. E aí, vamos ter uma série de artigos da confissão, tá? Que vão mostrar justamente a suficiência e a autoridade das Escrituras. Por exemplo, artigo 3, a palavra de Deus. E aí tem um artigo explicando o que estamos dizendo sobre a palavra de Deus. Por exemplo, confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Percebam como que a confissão de fé está colocando a palavra de Deus acima nesse sentido, porque não foi produzida pela vontade humana, não é? E aí vai citar o texto de 2 de Pedro 21, tá? Então, é isso que uma confissão de fé faz, né? E aí o artigo 4 vai dizer sobre os livros canônicos, e vai colocar a lista dos livros canônicos aqui, que temos na Bíblia. O artigo 6 vai dizer bem assim, a diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos, para mostrar que aqueles livros a mais, não é, que aparecem, por exemplo, na Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, por exemplo, né? Que esses livros a mais, que nós chamamos de apócrifos, eles não têm a autoridade que aqueles livros canônicos que são a palavra de Deus. Percebe? Mais um artigo exaltando a Escritura Sagrada. E aí o artigo 7 vai falar sobre a suficiência das Escrituras. São basicamente 6 artigos, na Confissão de Fé belga, por exemplo, né, que exaltam a palavra de Deus. Ou seja, as confissões de fé não apontam para si mesmas. Elas não se exaltam. Pelo contrário, elas exaltam a palavra de Deus e, desta forma, o que uma confissão de fé faz é simplesmente apontar para a Bíblia. Não é? É ser uma janela para a palavra de Deus. É basicamente isso, tá? Então eu espero que o irmão que fez a pergunta tenha entendido o porquê que nós usamos confissões de fé. Não é? Porque no fim, todos fazem confissão de fé, mas nós temos confissões históricas de fé, não é? Que foram elaboradas para defender a fé, não é? Pela igreja reunida, pelos teólogos da igreja, pelos pastores da igreja. Não foram documentos feitos por uma pessoa só e aceitados, não é? Ou então difundidos por uma pessoa só e aceitos por uma pessoa só, não. Não é? Foram documentos muito importantes que expressavam a fé da igreja, como continuam fazendo hoje. Para mim, como um cristão reformado, tais confissões, elas são vivas porque eu continuo crendo como os nossos irmãos creram lá no século XVI e XVII, tá certo? Então, essa é a função, né? Ou seja, temos uma confissão de fé como sendo um símbolo de fé, ou seja, nós cremos na palavra de Deus, e aqui está a explicação de como é que nós cremos na palavra de Deus, né? O que estamos dizendo sobre a palavra de Deus. Tá? Esse é o objetivo então, espero ter ajudado e é claro, né, se você está chegando agora, se inscreve no canal, marca o sininho, dá o seu joinha, não esquece não. Se for um vídeo útil para vocês, tá bom? Então compartilhem com todo mundo, em grupos, ajudem a espalhar o canal. Quanto mais pessoas conhecem o canal Cultura Reformada, mais pessoas têm acesso, né, terão acesso à doutrina reformada de verdade, raiz e não Nutella. Valeu e muito obrigado.